Rapaziada, Samuel Lino já chegou no Flamengo, deu entrevista e se liga só no que o Mauro César Pereira disse. Se liga. Obviamente teve uma proposta salarial que interessou a ele, outros argumentos devem ter sido apresentados, aí depende muito do que o clube europeu em questão, falava-se no Napoli, acenou para ele. Enfim, questão de objetivo na carreira, que o cara quer fazer, quer voltar ao Brasil, prefere seguir no futebol europeu. Escolha pessoal. Agora, isso aí é frase feita. Melhor mal do mundo. Isso eu concordo com o Mapeto. Isso é frase feita. Vai falar o quê? Né? Não, eu queria ficar lá, mas acabei vindo para cá. Putz, ou vim para cá porque sei lá o quê. Não, vai encher a bola do Flamengo, é normal. Se fosse no Corinthians, no Palmeiras, essa lembrança do Raiz do Vinho é muito boa. Falou que as pessoas queriam ouvir. Né? Você pergunta, porque o tipo da pergunta é meio sacana, né? Você chega para um jogador estrangeiro, o cara atua num time aqui no Brasil. Você jogaria em outro clube? Aí ele fala, sim. Aí cai todo mundo em cima do cara. Mas não tem nenhuma proposta, não tem nada. É uma pergunta totalmente fora do contexto. Ele fala, não, eu só jogaria aqui. Aí passa, o mundo gira, ele vai lá para fora, joga num clube, joga no outro, aí o outro clube brasileiro vai contratar. Ah, você disse, eu falei que vocês queriam ouvir. Vocês queriam... Eu falei que sim, pô, não enche o saco. Porque o cara não sabe onde ele vai jogar, ele é um profissional. Eu acho até maldoso isso, a não ser quando você está falando de um jogador que tem uma história muito grande no clube, né? E que de repente, pô, você está aqui há 10 anos, você jogaria? Não, agora essa altura da carreira, eu quero pendurar a chuteira aqui, só saio daqui se não me quiserem mais. É outro contexto. O jogador está 6 meses, 1 ano no clube, o cara faz uma pergunta dessa. É para ouvir uma resposta, digamos assim, politicamente correta para você não se comprometer. Não está errado o jogador, não. Porque, e o que isso acrescenta, né? E o Samuel Lino, o importante agora é o seguinte, ele vai ter que jogar, ele vai ser muito cobrado, ele custou muito dinheiro, né? Então ele vai ter que ser um jogador realmente decisivo. Mauro, deixa eu te fazer até uma pergunta. Eu vejo alguns jogos do Atlético de Madrid, né? Liga dos Campeões. Eu sempre achei que ele era lateral esquerdo, com 2 linhas de 4, ele jogando na frente, que nem às vezes os caras fazem com o Cuiabano lá agora, com Alex Telles e Cuiabano, né? O outro treinador fazia isso, que está agora no Fortaleza. Ele não é lateral esquerdo de origem? Mas ele se fixou mais como um atacante. Mas um atacante pelo lado esquerdo mesmo, joga né? Linha de não do lado contrário, onde joga o Luiz Araújo. Ele joga lá. Na esquerda mesmo, com a perna esquerda. Na esquerda, ele usa bastante a direita, né? Ele jogava na linha de... 2 linhas de 4. 2 linhas de 4, jogava na linha da frente, na linha de meia, na ponta esquerda. A grande questão é assim, tem uma diferença que eu vejo nas contratações, eu acho que isso é absolutamente pertinente pelo perfil do atual diretor técnico, e o Flamengo tem hoje um treinador que participa ali, né, não da negociação, mas da escolha dos jogadores. E isso é bom. Quando era o Marcos Braz, na época do Landim, o Flamengo contratava assim, ele cismava com alguns jogadores. Um exemplo, Cebolinha. O Cebolinha, o Flamengo, quando começou a pensar, o técnico era um, quando contratou já era outro. Por quê? Não, queremos o Cebolinha. Não havia muito critério. Por quê? Porque o Cebolinha tem uma característica, não, eles escolhiam o nome e iam atrás. Tanto que trocava de técnico, às vezes a forma de jogar, o objetivo do treinador era outro e o jogador continuava na mira. Estou dando esse exemplo porque foi um jogador que o Flamengo custou a contratar. Agora, se vai dar certo, não sei, tá? Mas há uma clara preocupação em colocar no elenco jogadores que preencham algumas necessidades que eles têm. Então, eles queriam o quê? Um jogador que atuasse do lado esquerdo e que seja um cara que tenha drible em espaço curto para abrir espaço, porque o Flamengo enfrenta muitos times fechados, e que faça o corredor. Ou seja, o cara que volta, ele faz o corredor inteiro. Né? O Wesley, como lateral, era a mesma coisa, só que partia de uma linha defensiva. O Wesley, por isso que ele foi contratado pela Roma, né? Ele faz o corredor direto, ele vai e volta. Nem todo jogador consegue fazer, né? E o Wesley faz até bem. Ele melhorou muito defensivamente. E se melhorar mais, deve jogar com 3 zagueiros e tal, lá na Roma, a tendência é ele crescer mais. O Samuel Lino faz o corredor, então, até porque já jogou de ala. Então, acho que a escolha tem muito a ver com essa expectativa. Um cara que consiga driblar em espaço curto para abrir defesa e que seja capaz de fazer o corredor, ou seja, que recompõe, que volta marcando, que vai até o final. Agora, por exemplo, o Carrascal, que vai chegar hoje à tarde, eu acho. 3h30 hoje. 3h30, né? O Carrascal, a mesma coisa, eles queriam, se vai dar certo, eu não sei, estou dizendo o perfil, a gente conversa com as pessoas para entender por que o Carrascal. Ele pode jogar no lugar do Arrascaeta, ele pode jogar como o Gerson jogava, com um ponta armador pelo lado, e ele é um cara que tem um drible curto, ele de fato é um cara de muito drible, né?
Por quê? Porque eles falam, a gente sente a necessidade de jogadores que consigam abrir a defesa, que o Flamengo troca passe, a defesa está fechada, e tem que ter alguém que dribla, abre o espaço, chama a marcação de um e tal, e consegue criar uma situação. Às vezes nem uma assistência, mas iniciar uma jogada que desestabiliza a defesa adversária. Um outro jogador que eles ainda não desistiram é o Lucas Beltrán. Aí você pega os números do Lucas Beltrán, ele não tem tantas assistências, tantos gols, o atacante lá da Fiorentina, ex-River Plate, jogou também no Colón de Santa Fé. Mas ele tem como característica o quê? O cara que pressiona a saída de bola, o jogador que pode jogar como segundo atacante. Então eles buscam um jogador com esse perfil. Eles não estão olhando só para os números. O cara tem 300 assistências, não sei quantos gols. Gente, eu não estou dizendo se é certo ou se é errado. Se vai dar... É o que eles estão fazendo, né? O que eles estão pensando. E a gente conversa com as pessoas para tentar entender por que esse jogador. E a explicação é essa. No caso do Lucas Beltrán é isso. Ele tem um perfil que eles querem. Ou seja, ele tem alguns predicados que o Pedro, por exemplo, não tem e agora está tentando adquirir. Que é esse jogo intenso sem a bola. Bora, não estava com você no programa. Eu vendo o jogo, achei até o Pedro estabanado demais. Sim, ele fez 3 faltas. 3 faltas seguidas, um atrás do outro. Levou cartão e continuou. 3 faltas e não sofreu falta. Eu falei no programa aqui, eu digo, ele, tudo bem, se entregou mais, mas estabanadamente, que ele poderia ter tomado o cartão bem cedo. Ele precisa aprender a fazer esse trabalho. Não significa que tem que sair amigo. trombando com todo Deu o carrinho vibrando, o jogo 0-0. A única parte positiva nisso é assim, que se houve uma queda de braço dele do Felipe Luiz, eu acho que o técnico ganhou. Porque assim, ele mudou o comportamento dele. Ele percebeu, se eu não fizer isso, se eu não me entregar mais ao jogo, eu não vou jogar. Tá errando, tá. Mas pelo menos está demonstrando interesse. Eu achei que demonstrou até demais. É demais. E exageradamente tomou cartão. É necessário para ele ser um jogador melhor. Isso é uma coisa que eu não sei isso é uma pena no futebol. Os jogadores, não sei se é o caso dele, não conheço as pessoas que estão ao lado dele. Até sei quem são, mas mais ou menos, mas não sei como é que se relacionam. E nem sei se é o caso dele, mas geralmente o que acontece? Quem cerca o jogador, empresário, amigo, parça, parente, assessor, os caras só passam a mão na cabeça. O que tem que falar pro Pedro? Pedro, você ficou puto, tal, legal, foi exposto, aquilo não foi legal, história do print e tal, que a pessoa lá falou, o técnico foi duro na coletiva, mas vem cá, os caras têm razão ou não têm razão? Se você jogar dessa maneira, se você se aprimorar, você não vai ser um jogador melhor? Você vai renovar um contrato melhor, até para ter um contrato lá fora, que seja um mercado alternativo, tudo, você vai ser um jogador melhor, porque ele tem muitas qualidades, mas ele precisa ser mais participativo, sem dúvida alguma. Então, parece que de uma forma ou de outra ele compreendeu isso, mas que ele está estabanado, está muito estabanado. É isso aí, rapaziada. Eu sei que tem muito críticos do Mauro César Pereira, mas, cara, eu gosto muito das análises dele, gosto muito dos comentários. E eu tô com ele em relação ao Pedro, cara. Eu tô com ele em relação ao Pedro. E em relação ao Samuel Lino, cara, assim, logicamente que o jogador ele vai falar o que o torcedor quer ouvir. Certamente. Mas, assim, cara, um clube como o Napoli, que tá lá na Europa e é vitrine, claro que entre Napoli e Flamengo, melhor o Flamengo, logicamente. Então é nesse ponto que eu quero tocar, cara. É nesse ponto que eu quero tocar. Ele falando, porque será que teve mercado mesmo, tal? Cara, o Napoli, que o Mauro deu a informação aí que chegou uma proposta pro Samuel Lino, né? Chegou uma proposta, uma sondagem, não sei. O Napoli é time grande, médio grande, lá da Itália. Então assim, cara, não é qualquer timeco não, entendeu? E provavelmente o salário do Samuel Lino lá seria maior do que o salário dele aqui. Ou será que eu estou enganado? Então assim, ele dizer lá na entrevista aquilo tudo, eu concordo com o Mauro. E então ele quis vir para cá, para o Flamengo, ao invés de ficar lá na Europa. Então isso sim é um ponto positivo para o Mengão, né? E que o Flamengo sim está disputando jogadores. O Samuel Lino é uma prova dessa, né? Disputando sim jogadores com os times europeus. Não com a Nata. A Nata é impossível. Mas com times mediano, né? Da Europa. E isso é muito bom, né? Mas
deixa aquele comentário, aquele like. Ó, se você puder, dê aquele hype aqui no vídeo, compartilha e eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!